Saudações, gente bonita. Mestre Leider aqui em Goiás, 6h15 da manhã. Muito bem. Choveu. Olha lá, tanta bonita. Choveu à noite, né? Choveu à noite. Choveu bastante à noite. Sem raio, sem trovão, sem vento, sabe? Uma chuva pacífica, boa, longa. Pode ver que a cidade está molhadinha. Provavelmente despedida da estação das chuvas, porque nós já estamos bem próximos do fim de abril, né? Maio, junho, julho, agosto, setembro. Não costuma chover. Talvez uma aguinha em outubro, mas esses meses são da estação da seca no Cerrado. Pelo menos aqui nessa região. Então provavelmente essa chuva foi a despedida. Mas se o clima tá bom por aqui, no mundo o clima tá estranho. Deixa eu só comprar um pãozinho pra mim e pro bando e eu já explico pra você. Ó, as saracuras que moram no morrinho cantando. Tá dando pra vocês ouvir? Vamos lá. O que eu quero dizer com ambiente esquisito? Vamos dar uma olhada em coisas que estão acontecendo no mundo. Uai, elas estão no morro, não. Elas estão nesse quintal aqui. O Paquistão colocou aquela rede, né? Do bilionário golpista para correr. A Índia, que é o segundo maior mercado daquela rede, tá para fazer a mesma coisa. E é difícil uma situação em que esses dois países concordam. Ó. Saracura, normalmente elas ficam no morrinho. Mas nitidamente elas estão nesse quintal aqui. Mas olha, se ninguém maltrata, né, tadinha? E esse quintal é enorme, esse quintal é gigantesco, isso é uma chácara. Né, da época de outras épocas, Catalão era... Você pode ver que tem muitos desses lotes, tá vendo? Olha o tanto que esse aqui é grande, é enorme também. Olha lá, tá. É enorme, muito grande. E isso é da época... Esse bairro é o mais antigo de Catalão, né? Eu já falei pra vocês. Então, esse é de outros carnavais, na época que ter lote de 1.200, 2.000 metros quadrados não era uma coisa que espantava tanto. Pena que as casas antigas mesmo foram quase todas destruídas. Olha lá, uma galinha andando no meio da rua. Então, vocês veem que... Enfim, voltando ao caso. Que Índia e Paquistão concordem que a rede social do bilionário golpista tem que ter limites, e esses limites devem ser estabelecidos pelas próprias nacionalidades, pelos próprios estados, é uma coisa que merece, no mínimo, uma menção. Ele fica... não sei o que. Ele iniciou nessa cruzada com apoio da nossa extrema-direita contra as nossas leis, nossas instituições. Mas é uma guerra que ele não ganha, não. Deixa eu explicar. A justiça, ela tem os problemas dela. Acho que poucas pessoas melhores que eu para saber disso, né? Não fosse a justiça, eu ainda teria terra, ainda estaria na Serra da Mantiqueira, plantando meu feijão e vivendo em paz. Mas é um fato, gente, é um fato que a justiça é ótima em se proteger, certo? Ela é muito boa em se proteger. Isso é claro que tem efeitos ruins, né?
Por exemplo, salários absurdos, escandalosos, que a justiça paga a si mesma no Brasil. Só para citar um exemplo, em todo tipo de mamata que você pode imaginar. Tipo, o cara cometeu o crime, a punição é ser aposentado, ou seja, receber de graça o resto da vida. Então, a justiça é ótima em se proteger. E isso normalmente produz coisas, como eu disse, né? Muito pouco defensáveis do ponto de vista ético, moral. Mas, por outro lado, ela é muito boa em reagir a ataques externos. E a postura do governo federal em estar do lado da justiça é sábia. Parece que o Lira, né, tá conversando com o crente lá, o Eduardo Cunha, né? Crente carioca, que foi caçado por ter dado golpe. Não foi por ter dado golpe na Dilma, né? O cara era um... Mas foi o cara que liderou o MDB junto com o Temer para dar o golpe na Dilma. E aí foi caçado e preso posteriormente. E agora parece que ele está dando assessoria ao Lira. Porque os cariocas, claro, os fluminenses, né? Elegeram a filha dele. Não estava satisfeito. E aí, bom, parece que ele tá... E o Lira tá... Ele, o Pacheco, está crescendo para cima do governo, né? O Pacheco, por exemplo, está propondo uma lei que faz o Brasil retornar ao século XIX. Uma lei de drogas que só nações islâmicas extremamente radicalizadas adotam. E... Porque o brasileiro, né? O brasileiro elegeu um congresso extremamente conservador. Né? A bancada do Centrão, ela é o pior que tem nesse país. Ruralista, evangélico e bancada da bala. É o pior que tem, que pode ter nesse país. Foi o eleito para o Congresso Nacional. Só que tem uma coisa interessante. As movimentações ontem e anteontem, envolvendo o Múcio, que eu tenho todas as críticas a ele, mas indiscutivelmente ele sabe exercer o poder sobre os militares, e envolvendo alguns juízes do Supremo, evidentemente não o famoso lavajatista, né? Mas ontem e anteontem o governo deu algumas demonstrações de força e tudo parece se encaminhar para o fato que estão dando corda para o Lira, e o Lira está fazendo um uso muito ruim dessa corda, muito ruim, certo? A verdade é essa. Lira está fazendo um uso muito ruim da corda que o Supremo e o governo federal estão dando para ele. O excesso de confiança, né, foi o que acabou caçando o Eduardo Cunha e jogando ele na cadeia. E é incrível, né, que o Lira não tenha percebido isso. Que o Eduardo Cunha é um ex-presidiário, tipo, de marca maior. Se eu fosse me aconselhar com alguém, eu não me aconselharia com alguém que, ó, nossa, ele deu o golpe, sabe como dar o golpe? Sim, mas não sabe como se manter longe da cadeia. Não sei até que ponto isso é vantagem. E o Lira tem processo. Nossa senhora, que lama mais sujo que pau de galinheiro. Esses caras todos têm processo na justiça. Então, não sei até que ponto é sábio enfrentar o judiciário, igual estão fazendo. Para agradar crente, essencialmente. Honestamente, eu não diria que as atitudes deles são inteligentes, não diria mesmo. Mas enfim, o presidente Lula andou conversando com o presidente Petro, né, da Colômbia, que quer entrar para ontem nos BRICS. Muito interessante isso, vai ter uma reunião na Federação Russa, né? Quem sabe a Colômbia já não entra.
A Venezuela também tem chances boas de entrar nessa safra. E aí, cara, essa pressãozinha que os Estados Unidos estão colocando na região do Pacífico Sul-Americano, ela eu diria que ela está sendo bem neutralizada. E é contraproducente, né? Por exemplo, a Argentina, o Milei, cara, o Milei, sinceramente, não tem dinheiro para o próprio povo, para alimentação, para salário, mandando gente embora, fudendo com todo mundo e gastando uma dinheirama para comprar caças F-16 de 50 anos, perdendo prazo de validade lá na Dinamarca. E sendo que ele já tinha um contrato de compra pronto para ser executado para comprar os novíssimos caças J-17 chineses. Quer dizer, ele está trocando a China, um país do qual ele depende, a Argentina depende, por comprar velharia americana estacionada na Dinamarca, no momento que a Argentina não tem dinheiro para nada. E ele não vai durar muito tempo. E nem é porque ele está oprimindo o próprio povo, porque esse é o padrão da direita sul-americana. É porque ele está complicando muito a vida da elite. Porque a China vai revidar. Vocês podem ter certeza absoluta quanto a isso. A China vai revidar. E quando ela revidar, não se... Bom, a Argentina é de longe o elo mais fraco da corrente. A China é uma ótima escolha onde apertar onde dói. E onde dói? Nos lucros da elite, não é? Que vende trigo, vende carnes. Então, a China pode comprar de outros. Não é nada que, né? Então a Argentina vai pagar por isso. E o Milei ainda acusou o Chile de fornecer, sei lá o que, pro Hezbollah, uma coisa completamente sem sentido, tirar daquela cabeça maluca dele. Eu não sei se é uma boa ideia. Na verdade eu sei. Estou fazendo um exercício de retórica. Enfrentar o Chile. Porque o que ele vai fazer? Considerando que ele é, com todo respeito, a putinha dos Estados Unidos, nesse momento, que ele está entregando tudo para os Estados Unidos sem exigir nada. Tipo o Bozo, né? Que na cabeça do hate dele, os Estados Unidos vão proteger a Argentina. E isso assusta o Chile. Quem sabe, não levo muita fé, mas quem sabe, o liberalzinho do Boric vai um pouco mais para a esquerda. Porque o Boric, né, gente, vamos falar sério, é o típico identitário. Tem pautas progressistas, mas não esquerdistas. É contra a Nicarágua, contra a Venezuela, contra Cuba. É um liberalzinho safado mesmo, do tipo. Mas ele tem uma postura pró-Palestina. E bom, né? Quem sabe, fustigado pela Argentina, ele não resolva dar mais uma bandeada para a esquerda. E os Estados Unidos perdem influência na metade sul do Pacífico Sul-Americano, né? É um país com quem a China pode conversar nesse exato momento. China, Rússia, os árabes podem conversar. Boric não é tão bobo igual parece que é, não. E o Milei é tão imbecil quanto se supunha. Tem coisas acontecendo na América. Nitidamente os Estados Unidos estão por trás, né? Essa campanha do bilionáriozinho lá, ela certamente tem links com o Partido Republicano.
Mas ele foi expulso do Paquistão e não está longe de ser expulso também da Índia. Logo, eu não diria que a situação da rede dele no Brasil é a melhor possível. Eu já tinha aberto a outra conta, né, na rede do Céu Azul, só que eu ainda não estou postando muito lá não, né? Esperar para ver o que vai acontecer. Eu tenho uma conta há 15 anos na rede do Passarinho, quando ainda era um lugar bom. E vamos ver, esperar para ver o que acontece. Oi! Minha irmã e minha sobrinha. Todos os dias antes de ir pro trabalho, a minha irmã leva a minha sobrinha para a escola. E não é difícil entender por que não. Vocês viram o grande movimento de carro? Esse grande movimento de carro são pessoas indo para o trabalho, setor industrial principalmente. Mas a questão é que tem uma rodovia logo ali ao lado do setor industrial, o do primeiro da cidade, né? A cidade tem dois. Então a gente não sabe que tipo de gente esquisita pode passar, né? E uma vez, faz muitos anos, uma ex-aluna minha foi sequestrada por 3 homens num carro e só devolveram ela depois de umas 12 horas. Eles não estavam interessados em resgate. Então assim, todo cuidado é pouco, e minha irmã não vacila. De toda forma, voltando ao ambiente geral, na federação, o Medvedev não falou basicamente nada. Normalmente ele que fala, né? É a função dele. O Medvedev não falou basicamente nada diante do ataque ucraniano com armas britânicas, Storm Shadow, na Ucrânia, na Crimeia. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Quando aconteceu, quando esse ataque ucraniano bem sucedido, sem discutível, aconteceu, as imagens e tudo mais, os ucranianos, o Ocidente, rapidamente foi para as redes sociais e para a imprensa mentir. Eles falaram, atingimos uma fábrica de S-400. Aí eu falei, como assim? A Federação Russa nunca seria estúpida o suficiente para montar uma fábrica de S-400 numa zona de guerra. Na Segunda Guerra Mundial ela não fez isso, ela transferiu tudo para o outro lado dos Urais. É o que ela faz, ela é esperta, ela é inteligente, ela tem experiência. Então nunca que uma fábrica de S-400 ia estar na Crimeia, né? Pela explosão subsequente, o ataque ucro-britânico, é nítido que era um depósito de munição. Era um depósito de munição. E eu até fiz um vídeo de 10 minutos explicando, cara, não tem como defender a Rússia inteira. O país é maior que 4 continentes do mundo, é imenso. E defesas antiaéreas muito efetivas são extremamente caras, na ordem dos bilhões de dólares. Então dá pra você ter uma defesa mediana, mas não, né? Claro que Moscou tem uma super defesa, São Petersburgo tem, provavelmente Volgogrado, Ekaterinburgo, Samara, né? Novosibirsk, Petropavlovsk, Vladivostok, Krasnoyarsk, essas cidades assim mais, né? Saratov, que tem muitas instituições sensíveis. Então essas cidades assim, Murmansk, essas cidades assim de importância, digamos, muito crucial, certamente elas têm uma defesa quase inexpugnável. Mas não dá para você defender tudo. O Sebastopol deve ter, com certeza. Então você não vê falar em ataque em Sebastopol. Mas é fatal que cidades russas
alvos russos sejam ainda mais perto da zona de guerra, né? Aqueles que aconteceram no Tartaristão foram feitos por drones lançados da própria região, não saíram da Ucrânia, como a mídia, a imprensa mentirosa disse. Não tinha condição. Técnico, inclusive, isso não fabrica nenhum drone que voa 1.200 km. Isso não existe. Certo? Mas o que chama a atenção é o barulho causado pelo silêncio russo. Não falaram um A, não deram um pio. E foram mísseis britânicos, uma coisa que irrita profundamente a Federação Russa. Né? Então, porque a Rússia encara como uma guerra civil e, nesse sentido, potências estrangeiras estão interferindo nos assuntos internos russos. Uma coisa que, por exemplo, irrita profundamente os chineses também, mesmo motivo. E é lícito se interferir, né? Só a direita brasileira, acho que ela é, no caso, acho que ela é das únicas no mundo, né? Ela vai até os Estados Unidos querendo intervenção, querendo sanções. Cara, esses sujeitos, eles são... Sério, eu fico pensando, o que eles têm no lugar do cérebro, né? Porque vamos supor que os Estados Unidos sancionem o Brasil. Que eles acham que vai perder? A elite, essencialmente. O povo vai também, mas a elite vai, e totalmente desnecessário. Porque você não consegue ganhar a eleição. Se fosse na Federação Russa, esses caras já estariam presos. Se fosse na República Popular da China, eles já estariam executados. Que é traição. Mas aqui no Brasil, né? Enfim, a federação está muito calada. Muito calada. É aquela calmaria que parece que antecede as grandes tempestades. Quem já mora no litoral sabe do que a gente está falando. A maior parte do Brasil mora perto do litoral. Tanto eu acho grande já ter visto isso. O mar, antes de uma ressaca daquelas de lascar, ele fica paradinho. Depois, camarada, depois a cobra fuma. Então, assim, tem coisa no ar. Eu tenho as minhas hipóteses e até quero falar sobre elas mais tarde. Estou desenvolvendo melhor, mas eu quero falar sobre elas mais tarde. A razão desse silêncio russo. Mas eu posso adiantar algumas coisas. Porque junto com esse silêncio tem acontecido outras coisas estranhas. A Rússia tem um projeto chamado Esfera. Já até falei sobre ele algumas vezes. Esse projeto vocês podem... É melhor... Se não tiver jeito, pode ser no Google. Mas tem navegadores um pouco mais honestos. Certo? Então, se vocês colocarem lá Esfera, SPHERA, é capaz de sair alguma coisa. Esse Esfera é... Como é que eu explico? Não é bem um projeto, porque ele já está 90% executado, né? Então, é um programa. É um programa russo. Ele prevê a utilização de 184 satélites, 162, quer dizer, mais de 90%, quase 90%, na verdade, já estão nos céus. 162 de 184 satélites previstos já estão nos céus. É muito satélite. Esses satélites são satélites de todo tipo. São satélites do sistema GLONASS, que é de posicionamento, né, e georreferenciamento, tipo o GPS, só que russo, em órbita muito mais alta do que o GPS, por isso precisa de menos satélites. A órbita é muito mais alta, inclusive por questões de segurança e defesa. Você tem os satélites do sistema Liana, que é um sistema de aquisição rápida de dados,
ligados à Marinha Russa, que é vigiar 24 horas por dia todas as embarcações da OTAN, certo? Então, vigiadas 24 horas por dia. Aí você pensa, mesmo submarino. Mas submarino fica escondido dentro d'água. Mas eventualmente aparece e libera sinal de rádio. Quando isso acontece, o sistema Liana marca ponto. Além do sistema Liana, com os satélites Lotus B, você tem também dentro do Esfera o Peônia. Peônia para identificação de mísseis. Qualquer coisa que voa tem mais de 1 quilo e produz um calor de mais de 400 graus. Ele localiza em tempo real. E tem um sistema que eu acho mais extraordinário já feito pela raça humana. A constelação de satélites Kupol, com satélites Tundra. E dentro de cada um desses satélites Tundra, um pequeno supercomputador autônomo, todos conectados por inteligência artificial, voando em órbitas, né, elípticas, que chegam a passar bem perto da Terra, mas chega a passar muito longe, tipo mais de 70 mil quilômetros do planeta. São 6 satélites Tundra dessa constelação Kupol, que é uma coisa extraordinária também. Extraordinária. Magnífica, eu diria. E além dessa, nós temos os satélites de órbita muito baixa. São satélites pequenos, né? O tipo que o Japão fabrica. Os Estados Unidos também. Não é aquelas caixinhas de sapato que o Mosca usa, não. É uma coisa bem mais sofisticada. Particularmente a Federação usa algum desses satélites para fazer varredura numa área de 500 milhões de quilômetros quadrados. Pouco tamanho da Ucrânia. E do tamanho do Levante, no Oriente Médio, né? Sabe-se que há 2 desses pequenos satélites. E como eles não precisam de energia solar, eles usam baterias de Netúnio 237 e mini reatores nucleares de fusão por pulso. Eles têm uma autonomia muito boa, só vivem 6 meses. 6 meses só. Depois de 6 meses a bateria acaba. Eles caem e se auto-explodem antes de chegar na Terra, para não correr risco nenhum, né? Mas a Rússia lança costumeiramente eles. É uma carga pequena, cerca de 70 quilos e tal, 90 quilos, pouca coisa, pelo que você sabe. Então você coloca ele disfarçado no meio do lançamento comum, ninguém nem vê que ele foi lançado. Ele é um satélite preto, não brilha, né, porque não tem painel solar, exatamente para não poder ser rastreado. Ele está muito baixo, mas como ele é preto e não tem placa solar, ele consegue navegar sem ser rastreado, mesmo numa altitude muito baixa, um pouco mais de 130 quilômetros de altura, de altitude, né? Um pouco além da estratosfera, muito baixo mesmo. Então todos esses satélites russos estão conectados dentro dessa rede Esfera. E essa rede Esfera, ela é a parte, digamos, espacial que se combina com outra parte, que são os radares, as informações transmitidas por aviões, por tanques, até por mísseis, por armas em solo, e junta a esfera, que é a parte aeroespacial, com a rede de informações terrestres, MIR. Então, esfera mais MIR é igual ao sistema Pele inteligente, pelo qual a Rússia reúne todas as informações possíveis, manda para supercomputadores. Sabe-se que um está em Saratov, mas provavelmente existe outro, é quase certo que existe outro, talvez exista um terceiro. O outro certamente está nos Urais, e o terceiro ninguém sabe onde fica. Mas vamos pegar o de Saratov, conectado com o Centro de Comando de Operações da Federação Russa. Esse supercomputador de Saratov pega todas essas informações, processa e envia de volta
para os militares russos tomarem decisão em tempo real. E algumas decisões nem precisa passar pela mão dos militares. A inteligência artificial mesmo toma drones autônomos, robôs. Nós já falamos que houve recentemente a primeira batalha exclusivamente travada por robôs controlados por inteligência artificial nesse planeta, numa aldeia ucraniana. Foi quando esse sistema foi colocado em teste para ver a capacidade deles de lutar e vencer. E ele lutou e venceu. Então tem muita coisa acontecendo. E assim, por que eu estou falando do Esfera? Não é nem por causa desses satélites, é por causa de satélites de internet. A Rússia simplesmente ampliou, semana passada, por 10, uma ordem de grandeza, a capacidade de fornecer internet via satélite. E a China fez a mesma coisa alguns meses atrás. Então, cada vez mais a China, a Rússia e também o Irã, a República Popular Democrática da Coreia, estão se desligando da internet global, da internet americana. E eu acho que essa internet, o sistema financeiro global, vão ser o alvo dos russos e dos chineses. Você tem duas maneiras de acabar com o Ocidente atualmente. Uma depende muito do Irã, que é você simplesmente bloquear o Estreito de Hormuz, ou da Arábia Saudita. Aí acaba definitivamente, parar de vender petróleo em dólar. Então essa punhal no petróleo depende do Irã e da Arábia Saudita, fundamentalmente. Mas existe outra, que é dar um tilt nas comunicações globais de finanças, para destruir o sistema financeiro americano. E isso não precisa nem da Arábia Saudita, nem do Irã. Se China e Rússia concordarem, eles fazem. E eu desconfio, principalmente pela essa atualização inacreditável da rede Esfera, de aumentar por 10 a capacidade de fornecer internet a toda a Rússia e aliados, né? Isso inclui Venezuela, inclui Cuba, inclui Quirguistão, inclui Cazaquistão. O Cazaquistão estava meio, né? Abaixou a bola, voltou a falar com razoabilidade. Então, tem coisa acontecendo. E eu acho que o Putin está nervoso e ele não vai brincar. O ataque que ele fizer vai destruir na primeira pancada, no primeiro soco. E depois nós temos que falar sobre o que está acontecendo no Oriente Médio, né? O Estado ilegítimo partiu para cima do eixo da resistência. O que quer dizer que o eixo da resistência vai partir para cima deles. Ontem partiu, né? 18 dançarinos de TikTok que usam fraldas foram parar no inferno. Então a coisa está esquentando, só que de uma maneira que não está muito perceptível, mas está. Vamos falar sobre isso mais tarde. Por enquanto, eu desejo para vocês uma ótima manhã e um bom dia.